Glória a Deus. Abre a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 6. Eu queria falar algo que está no meu coração. Por gentileza. Não. Obrigado, tá, irmão? Você é gentil. Mateus capítulo 6. Algo que o Senhor tem falado ao meu coração por esses dias, a partir do verso 5, e foi muito pertinente o pastor tirar esse período agora de oração, e eu acredito muito que o nosso Senhor ele tem nos chamado para esse lugar novamente, esse lugar de comunhão, lugar de devoção, em um lugar de aquebrantamento, esse lugar que a gente precisa estar. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus ele vai dar continuidade ao Sermão do Monte, ele vai ser muito pertinente quando ele fala de uma vida de oração. E baseado no tema das 48 horas, eu botei um tema também no esboço que eu estava tentando montar. O meu filho Abner, ele não deixou muito não, mas eu estou no caminho. E eu botei como tema, voltando para o quarto. E as 48 horas, ela fala muito disso, desse lugar que a gente... Talvez o princípio da onde a gente deve se achegar em Deus é o quarto que a gente abandonou. E isso está muito pertinente no meu coração, e a gente precisa voltar para lá. O Senhor me chamou por esses dias e Ele tem falado muito forte comigo e tem me esclarecido muitas coisas. A partir do verso 5 diz assim, Mateus 6, a partir do verso 5. Quando tu orares, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de estar de pés nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para orarem e serem vistos pelos homens. De certo vos digo que já receberam sua recompensa. O verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e feche a porta. E teu pai que está em secreto e vê em secreto te recompensará em público. Até aqui. Se você pegar o capítulo 6 de Mateus, Jesus ele vai dar alguns princípios que os seus discípulos eles precisavam praticar. Ele estava dando uma instrução para o povo, mas primeiramente para os seus discípulos. E quando ele fala sobre a oração, ele vai dar esse princípio que os discípulos precisavam voltar para esse lugar, permanecer nesse lugar, e logo depois ele vai dar um ensinamento da oração do Pai Nosso. Está no mesmo capítulo. E Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orarem. Ele estabeleceu um princípio como modelo para que eles tivessem uma conexão com Deus. Só que eu tentei imaginar o que Jesus estava querendo passar para os discípulos. Qual era o sentimento de Cristo quando ele estava passando essas instruções para os seus discípulos. E ele é profundo quando ele fala assim, quando vocês forem orarem, não faça como os hipócritas. Interessante que os hipócritas também oram. Os fariseus também oram. Quem disse que eles não oram? Eles oram. Só que a motivação deles estão erradas.
A intenção que eles oravam não estava dentro do princípio que um dia o Pai ensinou a eles. E Jesus, ele passa essa mensagem para a gente retornar para esse lugar de conexão com Deus, esse lugar de intimidade, de aproximação. E como isso é maravilhoso aqui nas 24 horas, nas 48 horas, na verdade. E a gente está orando, na minha igreja que eu estou congregando agora, né, Igreja Batista Renovada em Araruama, a gente estamos tirando um período de oração para o congresso. E a gente tem falado muito sobre profundidade, de entrega. A gente temos subido ao monte, temos se consagrado. Mas quando a gente alcançar esse lugar de profundidade, o nosso maior desafio, quando a gente entrar nesse lugar de oração, o nosso maior desafio vai ser permanecer nisso. Porque as 48 horas veio nesse tempo para que a gente reanime, reacende novamente essa vontade, esse desejo de buscar Deus, de estar próximo. Só que o maior desafio que nós teremos daqui para frente é permanecer, continuar com a porta do quarto fechada, para que a gente consiga de alguma maneira receber as instruções que o Senhor quer dar para nós por esses dias. E se precisa ser uma verdade dentro de nós, se precisa ser algo verdadeiro, algo palpável, algo que a gente vai viver como verdade no nosso espírito. E eu anotei uma palavra que Martinho Lutero falou, que ele tinha tanta coisa para fazer no seu dia a dia, às vezes, que ele precisava ficar 3 horas em oração. E isso trouxe uma luz em meu espírito, porque a gente estamos presos em muita coisa. A gente talvez estamos começando a construir muitas coisas, estamos envolvidos com coisas do reino, e isso é pertinente. Mas o trabalho que a gente tem adquirido, a direção que Deus tem nos levado, a gente precisa estar fundamentado em uma vida de oração. Porque talvez as instruções que Deus tem nos dado por esses dias, os lugares que a gente precisa alcançar no reino de Deus, o serviço que tem sido esclarecido para nós, primeiro a gente tem que estar estabelecido numa vida de oração, para que a gente consiga ter combustível suficiente, para que o que Deus quer que a gente faça não se torne uma fadiga. Só que a gente não iremos se cansar se antes de nós se estabelecer dentro do quarto, dentro de uma vida de oração. E a gente precisa viver isso, de verdade. E Jesus, ele ensinou 3 princípios, quando ele falou que a gente precisa voltar para esse lugar de oração, entrar dentro do quarto, se trancar, passar um tempo. E eu anotei 3 palavras em grego, o que Jesus queria passar. A primeira palavra é precheus, ou por eu não saber traduzir adequadamente o grego, mas é um relacionamento, é uma vida de oração. Cristo, ele quis dizer que primeiro, antes dos discípulos eles começar a pregoar o evangelho, eles precisavam passar um tempo de intimidade com ele. Ele precisava ganhar tempo, se estabelecer dentro do quarto e viver uma fé genuína. E a fé genuína, ela está enraizada dentro de uma vida de oração, irmãos. A gente estamos perdendo a convicção, estamos perdendo a ousadia no espírito, por causa da convicção que a gente perdeu na vida de oração. A vida de oração
ela nos habilita, ela nos capacita a tocar lugares, irmãos. E eu estava falando com o Paulo que as palavras que Deus está revelando a nós nas Escrituras, elas precisam carregar um peso. Ela precisa carregar uma unção genuína. E a gente vai conseguir essa unção, esse peso, essas palavras que sairá dentro da nossa boca, carregará uma verdade construída dentro de uma vida de oração. A gente estamos recebendo algumas revelações da parte de Deus, do grego, do aramaico, do hebraico, mas essas palavras precisam estar carregadas de uma vida de oração, irmãos. Essas palavras, elas precisam estar carregadas de uma vida de devoção, uma vida de santificação. Isso precisa ser uma verdade dentro de nós. Entenda que quando Cristo, ele via que a multidão, ele estava sufocando ele demais, a multidão queria que ele curasse, a multidão queria que ele tocasse, o que ele fazia? Ele corria. Eu preciso me isolar, eu preciso estar com o Pai. E Jesus, diz o texto, corria para um lugar solitário. Quando ele via que ele precisava fazer coisas demais, ele passava a noite em oração, irmãos. Mateus capítulo 14, verso 23. A mídia pode botar ali para eles acompanhando, por favor? Olha o que diz. Mateus capítulo 14, verso 23. E havendo despedido a multidão, subiu ao monte sozinho para orar. E ao cair a noite, permaneceu ali sozinho. Ou seja, Jesus, ele percebia que o trabalho no reino do Pai dele não poderia roubar o tempo que ele precisava passar com o Pai. Ele não poderia estar ocupado demais, senão as obras das suas mãos não teriam sentido. Se ele não ouvisse o que o Pai queria instruir ele durante o dia. E ele era bem claro quando ele falava: eu faço o que o Pai faz. Eu construo aquilo que o Pai me orienta a fazer. E a gente precisa voltar para o nosso quarto. O princípio de tudo. Eu estava lembrando ali, quando o pastor estava orando, quando eu morava aqui na igreja, eu passei umas três noites acordado, orando. Estava ainda no início, né? Acho que foi em 2018. Mas eu estava com tanta fome, com tanta alegria, fiquei umas 2 noites buscando Deus. Ninguém sabia, estou contando para você, acho que nem ela sabia disso agora. Eu lembrei ali. Mas eu já estava com uma vontade, irmãos. Estava com fome, estava com desejo. E isso não precisou ser nas 48 horas. É esse lugar que a gente precisa estar em Deus. E certamente Ele guiará você no dia a dia para tocar pessoas, irmãos. Sim, Senhor, eu acredito nisso. A gente precisa estar rodeado nessa unção, nesse quebrantamento, nessas verdades. E entenda que quando você entrar nesse lugar de oração, de convicção, você não vai precisar fazer grandes coisas, irmãos. Aquilo que você fará no reino de Deus será o suficiente. Carregará um peso, será verdadeiro. Sim, Senhor, eu acredito nisso. E Ele está nos chamando para esse lugar novamente. A gente precisa entrar nesse lugar de oração, trancar a porta do quarto
e jogar a chave pela janela. E a minha oração é que nem tem a janela, porque a gente possa querer sair por lá. Sim. A gente trocamos a vida de oração pelo serviço. O Senhor está nos chamando para esse lugar novamente. A gente precisa deixar um pouco o serviço de lado. A gente precisa deixar um pouco do serviço. O Cristo não deixou o serviço roubar ele do Pai. A multidão, às vezes, a necessidade alheia, a vontade de servir os nossos irmãos, a vontade de suprir necessidades, isso não pode roubar a gente do quarto, irmãos. Isso é sério que eu estou falando. E o Senhor tem queimado isso dentro de mim. E dentro desses 3 livros, Cristo, Ele ensinou a você a entrar nesse lugar de oração. Lugar de relacionamento com Deus. E não se turbe, porque o Senhor, Ele criará situações em nossa vida para que a gente volte para esse lugar. O Senhor, talvez, Ele causará algum desconforto em nossa vida pessoal, só para a gente voltar para esse lugar. E talvez Ele está usando a minha boca, está usando esse momento para esclarecer você que algum desconforto irá acontecer em nossa vida para que a gente volte para esse lugar, volte para o quarto. Sim, Senhor, e às vezes você não vai entender de primeira, talvez você não vai ter percepção, mas quando você entrar nesse lugar de voltar a Deus, de ficar em silêncio, certamente Ele trará clareza e você caminhará dentro daquilo que Ele tem estabelecido para que a gente faça por esses dias. As Escrituras, elas nos dão a direção para que a gente tenha comportamentos dignos, pratique atos de justiça diante de Deus. Mas a vida de oração, ela vai trazer a nossa conexão com o Senhor. A nossa vida de oração, ela guiará os nossos caminhos. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela revela nossas intenções, o que está dentro do nosso coração, as nossas motivações. Mas só a oração, irmãos, só a oração, ela consegue revelar o que está se passando aqui no mundo espiritual. No mundo espiritual, talvez a gente não tenha percepção, mas se vocês vivem uma vida de oração profunda, certamente nada passará batido dos nossos olhos. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor trará clareza para nós, irmãos. Sim, Senhor. O nosso discernimento, ele será real. Nós estamos usando muito a palavra discernimento, mas na verdade nós não estamos enxergando nada. Essa é a verdade. Falamos sobre discernimentos, mas nós não sabemos o que está se passando, o que está sendo construído pelo inimigo. E o inimigo tem brincado, tem feito coisas. Nós temos culpa no cartório. Temos culpa no cartório, irmãos. E o adversário hoje, ele só quer que a gente se distraia. Ele quer te dar trabalho. Talvez a nossa própria consciência, a gente começou a ver o reino de Deus, enxergar o reino de Deus, e a gente começou a se perder nisso. Que a gente precisa construir, a gente precisa tocar pessoas, a gente precisa alcançar pessoas, mas a gente precisa ser ministrado primeiro. A gente precisa ser instruído primeiro. A gente precisa receber o que o Senhor quer que a gente passe para as pessoas.
E é um desafio, irmãos. É um desafio para nós. No capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo ele vai trazer uma exortação. Ele vai trazer uma exortação para Timóteo. Você pode botar ali, por gentileza? Diz assim o texto: admoeste, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Versículo: pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de nosso Salvador. Olha a instrução que Paulo está passando para Timóteo. Timóteo, primeiro você precisa entrar nesse lugar de oração. A gente quer pregar para pessoas sem antes falar dessa pessoa para Deus. Faz sentido? A gente quer pregar, tocar pessoas, mas sem antes ter uma vida de intercessão. E a nossa palavra não tem peso naquelas pessoas, irmãos. Não é a gente que convence ninguém, mas se certamente a gente tem uma vida de profunda intimidade com o Espírito de Deus, Ele irá trabalhar nessas vidas e certamente convencerá essas pessoas, irmãos. É só você pegar a igreja primitiva. Aqueles irmãos, eles viviam uma vida de profunda oração, irmãos. Ao ponto de Ananias e Safira chegar diante de Pedro e querer esconder uma verdade para ele, mas só que ele era um homem de oração. Ele era um homem que tinha uma vida de relacionamento profunda com Deus. E quando a gente vive esse lugar de intimidade com Deus, a nossa palavra, irmão, vira até sentenças. Tem noção disso, irmão? Lembra de Elias? O peso que aquele homem tinha em suas palavras? Mas por causa de quê? Ele era um homem íntimo. E precisou talvez ele passar por aquele momento de aflição. Lembra que quando Jezabel ameaçou ele se amedrontou? Foi Deus causando aquilo ali para que ele fosse para o Monte Horebe. Ele precisou para o Monte Horebe novamente, passar mais 40 dias, para receber as instruções daquilo que o Senhor iria fazer naquele povo novamente. A gente precisa, né, de voltar para esse lugar. Não estou anulando, irmãos. Deus conhece o nosso coração, sabe do íntimo de cada um. Eu não estou anulando as nossas obras. Cada um tem o seu individual com Deus. Mas aquilo que você tem feito até aqui no Senhor não é o suficiente para você dar continuidade ao reino de Deus. O que você tem construído até hoje em Deus não é o suficiente para que você prolongue seus dias no reino de Deus. E o que você está disposto a largar, irmãos? O que você está disposto a abandonar para voltar para o quarto? Isso custará alguns desejos seus. Isso custará talvez tempo com a família. Mas olha a profundidade que Cristo tinha. Ele deixava sua família, irmãos. Ele deixava os discípulos que ele chamou para si, para que ele vivesse uma vida de profunda oração com o Pai. E certamente quando a igreja Nova Aliança, a igreja do reino de Deus,
entrar para esse lugar novamente, irmão, certamente o Senhor enviará pessoas para ser tratadas. A gente não vai precisar correr tanto atrás de pessoas. O Senhor, Ele vai ver um lugar onde as pessoas precisam ser tratadas e enviará as pessoas para esse lugar. Isso acontecia na igreja de Atos. E o Senhor acrescentava aqueles que deveriam de ser salvos. Aleluia. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Quando a gente voltar para esse lugar de profunda devoção, não só palavras, mas que a nossa palavra terá verdades, certamente entrará pessoas nessas portas, irmão. E coisas irão acontecer no reino de Deus. Sim, Senhor, eu acredito nisso. E nos ajude, ó Pai, a voltar para esse lugar. A palavra, o segundo princípio, desde, que significa súplica, a gente precisa entrar também nesse nível, na verdade, de oração. A gente temos que pedir ao Senhor novamente para Ele nos ensinar a orar, irmãos. A gente criou um modelo de oração diante de Deus e na verdade nós precisamos pedir que o Senhor nos ensine a orar novamente. Você reparou que quando a gente vai orar a gente só fala? E é para falar mesmo. Mas também tem um momento de silêncio. A gente precisa ouvir um pouco a Deus, a sua voz. Diz as Escrituras que, apesar de eles terem a lei, Elias ouvia a voz de Deus, ouvia a voz de Deus. Moisés, ele ouvia a voz de Deus. O próprio Deus falava que por ninguém ele falava igual Moisés, face a face. E certamente, quando a gente voltar para esse lugar de oração, não teremos dúvida se é o nosso coração ou se é Deus que está falando. Quando a gente voltar para esse lugar, a gente vai falar, tem sentido? Não, a gente terá a convicção que foi Deus que instruiu a você a fazer. Nós voltaremos a ser quebrantados. A oração tem esse poder, irmãos, de nos aquebrantar novamente. Sim, Senhor, isso ajude. Nós precisamos ser devotos, irmãos, porque nós estamos perdendo coisas, perdendo tempo, na verdade, construindo coisas que não era para a gente estar construindo. Nós estamos perdendo tempo fazendo coisas para Deus que Deus não pediu para que a gente fizesse. E por que disso? É porque nós perdemos o acesso ao quarto. Nós começamos a fazer coisas demais. E hoje o nosso Deus, Ele nos convida para a gente voltar para esse lugar, irmãos. Ele nos convida. Ele nos convida. Nós voltaremos a orar pelos enfermos. Nós tocaremos os enfermos, irmãos. Não será só uma intercessão aqui, ó, na igreja, será uma verdade, com a imposição de irmãos. Sim, Senhor. Nós colocaremos a mão novamente nos enfermos. Por que nós deixamos esse lugar? Porque nós saímos do nosso quarto. Nós saímos do quarto, irmãos. Nós saímos do quarto. E por isso nós temos medo
estamos negligenciando as pessoas que estão enfermas. Nós estamos suplicando a Deus em vez de nós colocar a mão sobre elas. Perdemos a ousadia porque saímos do parto. Você reparou que quando a gente toma, Deus nos chama para esse lugar de devoção, você começa a entrar nesse lugar de santificação, de oração, de renúncia, a vontade que você tem de tocar em pessoas, irmão. É só você pensar nisso. A vontade que você tem de orar, a vontade que você quer que se manifeste um demônio, um espírito. Você não quer mais tocar pessoas. Ou seja, Deus não tem trazido pessoas para que a gente tocasse, porque nós não estamos tendo contato com Ele novamente. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. E Deus vai revelar a gente o que a gente precisa fazer por esses dias. Você acredita nisso? Você crê? Eu creio nisso fielmente. Mas a gente vai ouvir essas instruções dentro do quarto, irmão, junto com a revelação da tua palavra. A palavra de Deus terá sentido em nosso espírito. As instruções que Deus nos dará terá sentido, irmãos. Sim, meu Deus, nos ajude. Nos ajude. Nós precisamos da unção de Deus novamente, da manifestação do Teu Espírito. Nós precisamos ser atraídos novamente para esse lugar. E é nesse lugar de devoção, de oração, que nós voltaremos a chorar, irmãos. Nós voltaremos a chorar novamente nesse lugar de oração. Nós voltaremos a derramar lágrimas. É nesse lugar de oração, de aquebrantamento, de verdade. Voltará a derramar lágrima a igreja de Deus. Nós precisamos voltar para esse lugar de oração. E as coisas no Espírito irão acontecer novamente. Certamente, pessoas aqui não têm experiências ainda profundas com Deus, porque não entraram nesse quarto ainda de oração. Algumas pessoas aqui entre nós precisam ter algumas experiências profundas com Deus. Não porque o pastor Homero viveu isso, Enés viveu isso, mas cada um no seu individual ou como igreja voltará a ter algumas experiências ou terá experiências com Deus novamente. Isso não será só sobre os discípulos. E talvez vai ser necessário, como a igreja primitiva, o Senhor dispersar algumas pessoas, dispersar alguma gente, ou trazer algumas aflições no meio de nós para que a gente adentre nesse lugar novamente, irmãos. E custará tudo na sua vida. Custará um dia de trabalho. Talvez o seu dia de trabalho custe R$300, custará R$300. Custará uma vida de intimidade com a sua esposa. Eu tenho que conversar com o Laís seriamente, que eu preciso me separar. O apóstolo Paulo, ele instruiu que a gente deveria se dedicar ao jejum e à oração, em comum acordo com seu cônjuge. Diz a palavra de Deus que o Senhor se manifestou a Josué e falou assim: instrui o povo, fala para o povo para que eles se separem por 3 dias
os maridos não tenham relações, os fazendeiros deixam suas coisas e vivam uma vida de devoção para que isso se manifeste. Isso precisará acontecer entre os casais. Vai ser necessário, custará coisas, custará prazeres. Mas se nós amamos ao Senhor, irmãos, isso não será um sacrifício, isso será um deleite. Isso será um deleite, irmãos. Os nossos rostos irão resplandecer novamente. Ah, Jesus, me ajude. Uma vez eu estava na rodoviária de Rio Bonito. Óbvio, naquela época eu estava, com desejo por Deus. Diante de Deus que eu estou falando isso para vocês, irmãos. As pessoas falavam assim para mim na rua: caramba, seu rosto brilha. As pessoas nem me conheciam. Eu estou em cima do altar que Deus não deixa eu mentir. As pessoas falavam assim: menino, teu rosto brilha, tem um rosto diferente, rapaz. Falavam isso para mim. Você acredita? A gente precisa fazer com que nossos rostos brilhem novamente. Esse lugar, dessa essência que eu estou te falando. A oração, ela causará isso em nosso semblante. A separação que a gente irá ter com o nosso casal, com o seu cônjuge, irá fazer que o seu rosto volte a brilhar, irmãos. As pessoas irão voltar a falar assim: caramba, o seu rosto brilha. Não irá só falar que é um homem de Deus, as pessoas irão ver seu rosto brilhando novamente. Nós voltaremos, irmãos, para esse lugar. O Senhor tem nos convidado novamente para que a gente caminhe sobre esses fundamentos. E as verdades das Escrituras serão estabelecidas através do mundo do Espírito. O Espírito de Deus, ele voltará a trabalhar no meio da sua igreja, porque nós voltaremos para o quarto. Sim, Senhor, nós voltaremos para o quarto. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Lucas 5, verso 16. Põe ali, por gentileza. Ele, porém, se retirava para os desertos e ali orava. Esse é o nosso mestre. Diz a Escritura que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Mas ali diz que Jesus se retirava para o deserto. Há uma diferença que o próprio Deus te leva e o anseio de você de estar ali. Mas o Espírito de Deus, ele voltará a causar isso dentro de nós, irmão. Sim, Senhor. O Espírito de Deus, ele voltará a causar isso dentro de nós. E eu estou falando para os ministros, para aquele que sabe que tem uma responsabilidade no reino de Deus, para aquele que sabe que tem um chamado, que é escolhido. Deus voltará a nos chamar para esse lugar, irmão. Vai voltar. Sim, Senhor. E a minha oração como ministro do Evangelho é que o Senhor provoque isso em nós. Que o Senhor provoque isso em nós, meu Pai. E eu não sei, Pai, que a gente está precisando perder para que a gente volte para esse lugar. Mas o Senhor conhece a cada um de nós, a cada coração. E que isso aconteça, Senhor. Sim, Senhor, que isso aconteça, que o Senhor provoque isso em nós. Eu não sei o que o Senhor vai precisar arrancar de nós. Talvez será o nosso emprego.
Eu não sei aquilo que tem roubado nosso coração, Senhor. Eu não sei. Deus, ele tirou a mulher de Ezequiel. Eu não sei qual foi o propósito de Deus quando ele arrancou aquela mulher dele. Talvez isso era necessário, eu não sei as obras de Deus, eu não sei dos seus feitos, mas Ele vai nos levar para esse lugar, irmãos, de verdades estabelecidas. Oh, meu Deus. Muitas decisões de nossa vida são tomadas erradas porque não oramos, irmãos. O maior exemplo que a gente tem do nosso modelo, que é Cristo, é que antes deles escolher os seus discípulos, Ele passou uma noite inteira orando, irmãos. Decisões importantes em nossas vidas que são tomadas de maneira errada por negligência nossa na oração. Tem decisões, irmãos, que a gente precisa passar o dia todo dentro de um quarto, recebendo as instruções. E tem decisões que a gente não deveria nem ter tomado. Tem umas que sim, tem umas que não. Certamente, se nós entrássemos dentro desse lugar, não teríamos errado tanto. Cristo não errava, irmãos. Por que Ele não errava? Porque Ele estava alinhado com o coração de Deus. Deus revelava aquilo que Cristo ia fazer no próximo dia. Você tem noção disso? Cristo, Ele não faria nada por si mesmo. Era revelado a Cristo os próximos passos. E à medida que Cristo tem se revelado a nós, é a medida que nós temos que passar nessa vida de profunda oração. Se as Escrituras têm saltado às nossas vistas, se as Escrituras têm pulsado o nosso coração, a gente precisa ter essa mesma intensidade na vida de oração, irmãos. Assim, Senhor, nos ajude. Nos ajude. Nos ajude, Pai. Quem está disposto a voltar para o quarto aqui? Quem está? E eu quero orar ao Senhor para que a gente volte para esse lugar. E eu vou ser bem claro que isso custará. Custará seu tempo, custará seus prazeres, custará alguns benefícios. Mas certamente o Senhor se manifestará a gente. Nós como igreja voltaremos a viver uma vida de profundidade. E não será só nos louvores que iremos cantar até que o Senhor venha. Isso será uma verdade em nosso espírito. Sim, Senhor. Nós voltaremos a colocar a mão sobre as pessoas e elas serão batizadas com o Espírito de Deus. Não porque nós somos capazes, não, mas porque nós se tornamos recipiente da glória de Deus, porque nós se tornaremos um recipiente da habitação do Espírito de Deus novamente. E a Igreja Nova Aliança viverá isso novamente. Eu não estava aqui no início de tudo, eu não sei. Mas eu acredito que a fome de vocês era esse lugar. O princípio talvez
não teríamos tanto conhecimento, né? Não teria tanta clareza naquilo que iria ser feito, mas vocês tinham uma verdade, vocês precisavam estar estabelecidos nas instruções que o nosso Deus revelava através das orações, que voltaremos para o monte. Eu vou subir no monte. Nós voltaremos para o monte, irmãos. As coisas simples. Quero orar com os irmãos. Fique de pé. E a minha oração é que o Senhor derrame esse bálsamo novamente sobre nós. Esse encorajamento para que a gente